Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar a nossa aula 2 da apostila 2. Vamos falar um pouco do meio ambiente do Centro-Sul, né? Em todos os seus aspectos naturais, desde o clima, relevo, vegetação, né? Todos os seus domínios da natureza, né? E então a gente já observa, né, nesse primeiro momento aqui no mapa que a região Centro-Sul ela vai ser uma região com uma diversidade natural bem grande, né? Da mesma forma que a gente viu na aula passada, eu falei um pouco mais dos aspectos gerais da região Centro-Sul, da economia, dos estados e tal. Hoje, observando o meio ambiente, a gente vê que os domínios naturais nativos da região Centro-Sul, eles são bem diferentes, né? Então, a cobertura nativa aqui do Cerrado é distribuída entre os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, né? Então, isso a gente consegue observar aqui no mapa. Floresta tropical, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Floresta de Araucária, aqui Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Campos, Rio Grande do Sul. Pantanal, aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Floresta subtropical, a gente vê aqui no Paraná também e em Santa Catarina. E ecossistema litorâneo, restingas, né, manguezais, a gente vê aqui de São Paulo até o Espírito Santo. É claro, pessoal, que isso é a vegetação nativa desses estados, né? Muito desse tipo de vegetação, dessa cobertura vegetal original, ela já não existe mais, porque ela foi devastada, né? Foi a floresta, por exemplo, a floresta tropical Mata Atlântica, ela já foi quase que toda é, devastada para a construção das cidades, para o desenvolvimento econômico do estado de São Paulo e tal. E hoje existe poucos remanescentes, principalmente da floresta tropical, né? Que estão geralmente nos parques, aí, parque estadual da Serra do Mar, né? É onde que essa vegetação ainda é protegida. Então, quando a gente observa a vegetação original, a gente vê através do mapa que existiam diversos tipos de domínios naturais. Hoje, nem tanto por causa dessa devastação que ocorreu na região Centro-Sul, que, como eu disse para vocês, é a região mais desenvolvida economicamente e para se ter esse desenvolvimento econômico, houve muito devastação nesses estados, né? Tanto para a construção das cidades, das indústrias, para a região da agricultura, mais no Mato Grosso do Sul. Né? Então, esses domínios é cobertura vegetal original, ou seja, nativa, que estavam presentes nesses estados antes de existir o Brasil, antes de existir os estados divididos dessa forma, ainda antes da chegada dos portugueses, ok? Só para deixar bem claro para vocês. Aí, logo abaixo também tem um perfil geoecológico aí, falando um pouco do clima do Centro-Sul. Então a gente observa aqui que no Centro-Sul vão ter basicamente três tipos climáticos. Né? O tropical semiúmido, que dá para se observar aqui que ele tem um clima que não se altera muito, mas o regime de chuvas que vai ser concentrado mais aqui nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro, e nos meses de julho e junho vão ser mais secos. Esse é o tropical semiúmido. Também tem o tropical de altitude, que vai ter a mesma questão da regime de chuvas, né? Chuvas concentradas em dezembro, janeiro e fevereiro, mas em junho e julho vai ter uma queda brusca de temperatura. Esse é o tropical de altitude, é mais nas regiões altas, assim, né? Nas serras, na Serra da Mantiqueira, né? Entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, nas serras gaúcha, catarinense, né? Esse vai ser o tropical de altitude. E também tem o tropical úmido, que mais nas regiões litorâneas, né? Que não vai ter uma queda muito brusca de temperatura e chove o ano todo praticamente, ok? Então, esses vão ser os três tipos de clima, basicamente, da região Centro-Sul. O tropical semiúmido, o tropical de altitude e o tropical úmido. E aqui, logo abaixo, tem um perfil
do relevo da região Centro-Sul. É um recorte do ponto AB do mapa, ou seja, da área da planície litorânea até aqui o Pantanal. Nessa reta aí, entre A e B, da planície litorânea até o Pantanal, a gente vai observar todos esses tipos de relevo e vegetação, né? Então a gente vai ver aqui o oceano, oceanos e mares. Deixa eu aumentar um pouco aqui o texto, a imagem, né? Então a gente observa aqui, ó, do ponto A, Oceano Atlântico, manguezal de vegetação, tem uma concentração de chuva bastante acentuada, né? Depois vem a Mata Atlântica, né? Que é aquela serra, a famosa Serra do Mar. Vale do Paraíba, né? Uma região mais baixa aqui, ó, vocês conseguem observar aqui uma depressão. Pois a Serra da Mantiqueira, aqui com os planaltos e serras Atlântico Leste e Sudeste. Mata de Araucárias. Mata Tropical Interior, que é uma área mais aqui do interior de São Paulo, interior de Minas. Cerrados. E o complexo do Pantanal, lá do Mato Grosso, né? E de relevo vai ter área sedimentar, área cristalina, área de serras, né? E aqui o Rio Paraíba do Sul fazendo o Vale do Paraíba. Esse é o perfil ecológico, né? O perfil de relevo da região Centro-Sul, dos pontos A até B. Então, do A até B, a gente vai encontrar, se não vai encontrar tudo isso, mas pelo menos resquícios desses tipos de vegetação e principalmente esse tipo de relevo, né? Então, como a gente pode observar no perfil anterior, o trajeto começa no litoral norte de São Paulo, caracterizado pela planície costeira, no contato com o oceano. A vegetação original é de restinga ou manguezais, né? Depois existem trechos de Mata Atlântica e no litoral e nas encostas da Serra do Mar vigora o clima tropical úmido, caracterizado pelas altas temperaturas e chuvas orográficas intensas. Chuvas orográficas, pessoal, para quem não lembra, é aquela chuva de relevo nas áreas, principalmente nas áreas litorâneas do estado de São Paulo, onde as cidades, né, tipo Praia Grande, Mongaguá, Santos, que são cidades muito próximas da serra, o que acontece? A evaporação da água do mar, forma-se as nuvens, só que essas nuvens não conseguem ultrapassar a serra, então a chuva é concentrada mais nessas regiões onde estão essas cidades. Esse tipo de chuva, onde a barreira de relevo, né, a barreira da serra impede que a nuvem vá para outros lugares, essa chuva é chamada de chuva orográfica, por isso que ela é concentrada mais nessa região litorânea. E na região litorânea também vai ter uma população chamada de caiçara, né, que é uma população que vai depender daquele tipo de atividade que é encontrado na região do litoral, que é a pesca, que é o artesanato, o extrativismo vegetal, essa cultura de subsistência, né? Então, no litoral do sudeste e do sul do Brasil, os caiçaras são um povo tradicional que resultam da miscigenação de brancos, indígenas e negros. Eles são dedicados à pesca artesanal, agricultura de subsistência e extrativismo vegetal. O estabelecimento de unidades de conservação ambiental e proteção integral, como a Estação Ecológica da Jureia, no litoral sul de São Paulo, modificou a cultura caiçara. Então, por que existem essas unidades, pessoal? Porque justamente por aquele motivo que eu disse para vocês, como muita dessa vegetação, desses ecossistemas foram devastados, hoje existem essas unidades para conservar o resto que ainda existe, ok? Seja da vegetação da Mata Atlântica, seja das unidades de manguezais, de restingas, né? Então, existem essas unidades administradas pelo governo que visam a proteção ambiental, né, justamente dessas últimas unidades ecológicas que ainda existem aqui na região Centro-Sul. Então, nessas unidades é proibida qualquer exploração de recursos naturais da Mata Atlântica e ecossistemas litorâneos. Assim, muitas famílias caiçaras tiveram que deixar suas terras originais e se deslocaram para outras áreas, inclusive cidades. Comunidades caiçaras defendem unidades de conservação sustentáveis que permitam extrair recursos naturais com equilíbrio. Na atualidade, os caiçaras e seus descendentes complementam sua renda com outras atividades,
como o turismo, seu modo de vida tradicional foi bastante modificado. Então o povo caiçara, que vivia da pesca, vivia de catar o caranguejo lá no manguezal, de extrair palmito, o palmito pupunha, o palmito jussara na região de serra, isso foi proibido, né, por essas unidades. Então afetou, de alguma forma, a vida dessas pessoas que dependiam desses recursos naturais para sua sobrevivência. Então isso é uma característica aqui dessa região litorânea do Centro-Sul, ok? Então a aula de hoje, pessoal, eu passei para vocês essa questão mais do meio ambiente do Centro-Sul, seus domínios naturais, a questão do clima e do relevo da região e como as pessoas dependem desse tipo de ambiente para a sua sobrevivência, como é o caso dos caiçaras. Então, vou deixar para vocês essa questão 3 para vocês responderem com as 4 alternativas aí, A, B, C e D. A, indica a localização do povo caiçara no Brasil, onde esse povo se localiza geograficamente, onde que eles moram, onde que eles residem. Vocês vão responder na A. A B, os caiçaras são dedicados a quais atividades? C, qual é o problema que atingiu os caiçaras no decorrer do tempo? E D, crie uma medida para melhorar a qualidade de vida dos caiçaras remanescentes. Então vocês vão pensar o que pode acontecer para melhorar a vida dessas pessoas que já não têm mais condição de extrair da natureza o seu meio de subsistência. Certo, sétimo ano? Então a gente fica por aqui falando do meio ambiente. Voltamos na próxima aula e qualquer dúvida, estamos aí nos grupos de WhatsApp para vocês entrarem em contato, mandar essas atividades aí. Certo? É isso e até a próxima.